Uma nova semana começou, e ela pode ser a continuação da tendência, ou o início de uma reversão importante. Antes de pensar em comprar ou vender, eu quero te mostrar onde os grandes participantes provavelmente vão atuar no mercado nos próximos dias. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou fazer o início aqui do pré-market, já estou fazendo a análise aqui para minha semana e vou compartilhar com vocês aqui as regiões que eu acho interessante, né? Importante que eu vou ficar de olho aqui na segunda-feira. Pessoal, eu tenho fazendo esse pré-market praticamente todos os dias. E isso, pouquíssimas pessoas assistem o conteúdo aqui e tudo. Agradeço você que deixa o like, um comentário, assiste e gosta daqui. E eu venho fazendo isso porque todos os dias eu já faço. Então todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. E eu resolvi gravar e passar um pouco da minha experiência aqui para vocês, o que, que eu estou observando, o que, que eu não estou observando, e mostrar algumas verdades que nem sempre todo mundo que está aí fora está mostrando para você de verdade, tá? Então, bom, dito isso, deixa seu like. Bom, vamos lá. Vai começar a nova semana aqui, então eu já vim aqui pro gráfico mensal para a gente dar uma olhada. Deixa eu tirar esses desenhos aqui. Olha só. Bom, quem tem acompanhado sabe que a gente estava falando. Deixa eu deixar só o desenho para a gente fazer um contexto. A gente estava falando que a gente estava dentro de uma pernada maior aqui. E o mercado começou a correção quando ele fez esse choque, né? Quando ele fez esse pivô de alta, começou esse choque aqui, fazendo esse diário, e ele poderia parar por essas regiões. E foi mais ou menos isso que ele fez. Quando ele varreu essa liquidezinha aqui, desse fundo aqui, né? Desse fundo, desse pivô, ele não chegou a romper aqui. A gente tinha uma ineficiência aqui do mensal que eu já tinha marcado e o nível chave do mensal. Só que quando a gente olha para a semana agora, e a gente chega perto aqui, a gente observa que o mercado fez um pivô aqui, certo? Ó, o mercado desceu, subiu e desceu, certo? Olha só, a gente tem um movimento de um pivô. E dentro da nossa leitura de estrutura, a gente sabe que se ele vier aqui e romper esse topo, que no caso seria esse topo aqui, que está escrito como virada do diário, a gente pode acreditar que o mercado pode começar uma correção dessa pernada entre esse topo e esse fundo que ele fez aqui. Certo? Só que como a gente olha e o mercado tem uma tendência de alta, né? Ele rompeu esse mensal aqui. A gente está numa tendência de alta. A gente acredita que ele pode, depois que ele virar, se por um acaso ele vira esse diário, ele realmente pode romper topo depois de novo, certo? Só que a gente precisa que o fluxo indique isso pra gente, certo? Então, a gente observa que na semana anterior, não na semana passada, há 2 semanas atrás, ele tinha feito um grande, né, foi um grande período de alta. Então foi uma semana de alta. Na semana passada ele corrigiu a semana anterior e ele terminou praticamente onde abriu a semana passada. Certo? Ele abriu com gap aqui em cima, mas foi mais ou menos onde abriu na outra semana. Então o mercado fez topos e fundos ascendentes aqui na semana, olha só. Topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo. Aí aqui você tem um fundo mais alto e um topo mais alto. Então ele já está fazendo esse movimento de pivô desde aqui, ó, topo, fundo, topo. Observa esse movimento aqui que ele tem, ó. Olha só, é um movimento de pivô, certo? Rompendo esse topo. Então acredito que para essa semana a gente pode ser tomada realmente essa esse diário aqui para a gente começar esse ciclo de alta nesse momento, porque ele fez claramente o movimento de pivô. Só que para isso acontecer, a gente precisa que ele faça o quê? Que ele rompa esse 4 horas, e às vezes, quando ele rompe o 4 horas, ele já tem algum tipo de reação, certo? Então, às vezes ele vem aqui e faz um fluxo para baixo em time frame menor. Lembrando que eu estou aqui no diário, tá, pessoal? Eu opero time frame menor, mas é só para ter o contexto. Então, quando a gente começa a observar a estrutura, esse 4 horas para mim, eu entendo como uma possível liquidez. Por quê? Porque dentro da estrutura do diário, o 4 horas é liquidez. Então, muitas vezes eu vou colocar aqui no 15 minutos só para contextualizar. Olha só. Olha o espaço que tem entre aqui e aqui, ó. São 600 pontos. Então, muitas vezes o mercado vem aqui nessas regiões, alinha alguma coisa para baixo, para depois ele querer subir de novo, se for a intenção dele. Ou ele faz uma outra coisa, porque como você observa aqui pelo 15 minutos, deixa eu ver por 1 hora só para
Beleza, 15 minutos fica bacana. Você observando aqui pelo 15 minutos, o que você vê? Você vê que você tem uma interna aqui, ele rompeu esse topo. Então, na sexta-feira o mercado desceu, subiu, rompeu esse topo aqui, certo? Então, você tem o quê? Você tem região de ineficiência. Então, a gente tem aqui uma região de ineficiência de 15 minutos. Vou marcar essa região aqui de order block de baixo também. Marcar esse pavio, depois a gente dá uma olhada no tempo gráfico menor. Então a gente tem isso. O mercado rompeu o topo. Se você colocar uma precificação aqui de prêmio e desconto, você vê que ó, os 50% está bem em cima aqui do FVG, da ineficiência desse imbalance aqui. Então a gente já tem uma possível região. Porque que o mercado faz? A gente não sabe se ele já vai abrir com gap aqui em cima ou se ele já vai abrir aqui embaixo. Então o que a gente pode acreditar se por acaso ele continuar? Porque pelo 15 você vê, ó, ele fez um 5 aqui, fez um 5 aqui. Se ele romper aqui, ele vai fazer o quê? Deixa eu dar uma olhada pela 1 hora. Aqui até parece que ele fez um pivô, né? Ó, se ele descer aqui, ele faria até um 15 aqui. Seria um 15 interno, mas seria. Deixa eu voltar ali por 15 minutos. Que você observa que ele varreu uma liquidez e vai descer para cá. Então, o que eu estaria observando? Se o mercado abre nessas regiões, ele pode chegar nessas regiões de fundo e alinhar alguma coisa e continuar o que ele vinha fazendo na semana passada, que foi, né, primeiro ele corrigiu para depois ele continuar indo para cima. Então, a gente tem essas duas regiões de parada. Essa região de baixo é uma região melhor precificada, que está abaixo de 50%. Essa região é uma região de 50%, que é onde o preço geralmente para. Só que se você olhar aqui numa hora, olha só, o mercado ele já mitigou esse nível chave aqui de 1 hora, olha. Cadê H1NC de H1? Então, essa ineficiência que tinha aqui, ó, entre essas duas barras, foi preenchida. Então, pelo 15 minutos, o ciclo desse range de baixo, ou seja, dentro dessa estrutura, desse topo, para esse fundo aqui, dentro dessa estrutura, ele já concluiu o ciclo visto pelo 1 hora. Entendeu? Ele já fez tudo que ele tinha que fazer pelo 1 hora. Só que quando você olha o 15 minutos, deixa eu olhar só pelo ciclo para ver se ele fez um choque. Olha só. Pelos 5 minutos, o mercado, ó, ele vem colocando 5, 5. Onde estaria o 5 agora aqui? O 5 estaria aqui em cima ainda. Então ele teria que virar aqui para a gente acreditar que ele vai para alta. Só que aqui ele fez um quê? Um choque de fluxo aqui, ó. Ele já fez esse choque de fluxo, que seria aqui 1 minuto, por exemplo. Então aqui, se ele abre para cima, ele pode voltar para essas regiões e alinhar alguma coisa para alta também. Ou ele pode usar esses topos aqui como liquidez, antes de querer subir e alinhar alguma coisa nessas regiões aqui, antes de romper o topo, se ele não quiser. Então é tudo que eu falo, a gente observa o que o mercado vai fazer, porque não adianta marcar order block, não adianta ficar marcando ineficiência, não adianta ficar pintando o gráfico, entendeu? Como se essas linhas aqui, porque eu falo que uma estrutura de 5 minutos está aqui, ele não pode ser rompido, algo nesse sentido, que o mercado vai respeitar, o mercado não vai respeitar. O mercado ele só respeita o padrão, porque o padrão quem dá somos nós e não o mercado. O mercado ele faz a gente ler aquele padrão e fala, olha, se ele fizer isso daqui, eu posso fazer aquilo, porque a probabilidade é um pouco maior de dar certo. Então, eu falo para vocês que eu marco as regiões e eu observo o que ele faz dentro das regiões para ver se dentro da minha leitura se concretiza o que eu já pensei que ele poderia fazer. Então, o que eu mostro para vocês aqui de fazer alinhamento de fluxo, muitas vezes eu só fico esperando ele alinhar o fluxo. Às vezes ele alinha o fluxo, mas não está da forma que eu quero. Não gerou ineficiência, fechou sem ser com fechamento de ainda foi só com pavio, o movimento não foi tão bom, ele não completou tudo que eu espero dentro do ciclo de um range. Então, cada um tem a sua forma, né? Tem o seu próprio plano de trade. Mas as regiões são as regiões fundamentais. Então,
Eu já deixei marcado essas regiões aqui para vocês. Só vou dar uma passada aqui pelo 4 horas para ver se eu não perdi nada. Ó, uma hora aqui que a gente tinha comentado. Se o mercado quiser romper esse topo aqui, vai ser um 15, né? Porque numa hora que ele fez um pivô, então aqui seriam 15 minutos. Então eu só observo isso. Nada demais, só para ficar mais explicativo aqui para vocês, entender como eu vejo as estruturas. Lembrando que no 15 minutos, lembra que quando a gente olhou aqui numa hora ele já tinha completado o ciclo do range, mas olhando pelo 15 minutos, você tem essa ineficiência de 15 minutos, certo? É por isso que eu falo do fluxo. Eu olho o tempo gráfico muito maior, mas se eu coloco aqui no minuto, olha a distância que estão as regiões, olha como é longe, olha como o preço pode trabalhar ciclos dentro desse range, por exemplo. Se ele vir aqui, a gente pode trabalhar dentro desse outro range daqui até aqui. Então, são vários ciclos e vários ranges que você pode trabalhar. A diferença é que você tem que alinhar o fluxo e a estrutura do range certo que você está trabalhando. Porque senão você acaba entrando em qualquer choque e aí você está antecipando uma coisa que de um tempo gráfico que não está fazendo sentido. Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu estou esperando para amanhã. Vou ficar de olho nessas regiões. Se romper topo, ele pode reagir, senão a gente pode continuar com o fluxo comprador até virar o diário. Mas tudo que vai mostrar para a gente é amanhã na abertura. Beleza? Lembrando que sexta-feira foi feriado. Então toma cuidado na abertura, que às vezes pode dar uma correria ali. E às vezes é bom esperar até o à vista abrir para dar o preço entender melhor o que está acontecendo. Mas é isso aí. Bons trades, boa semana e tamo junto. Valeu, um abraço.